Bom dia de salvação em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus, um dia abençoado, um dia de bênção, aleluia. Jesus é bom o tempo todo e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero compartilhar com os amados irmãos um pouquinho da palavra de Deus, né? Aprendendo com a palavra, né? Não sou mestre, não sou aprendiz, sou serva do Senhor, mas aquilo que o Senhor me deu eu quero dividir com os amados irmãos, né, para a gente trazer atado em nosso coração a palavra do Senhor Jesus, né? Quero falar hoje em Marcos 5, sobre Marcos 4, aliás, Marcos 4, a parábola do grão de mostarda. É uma parábola pequena, porque quando Jesus chamou os seus 12, escolheu os seus 12 apóstolos, discípulos, né? Ele ensinava ao público, ao povo que o ouvia, a multidão que seguia Jesus, o Senhor falava em parábolas, mas aos seus servos, aqueles escolhidos, ele falava, ensinavam, né, em particular para eles o significado de todas as parábolas, o que o Senhor queria dizer, porque o povo era de dura servil, como hoje também é de dura servil, tem um coração duro, né, endurecido, empetrecido, né, muitas vezes pelo sofrimento, por mágoas, por falta de perdão, por muitas coisas, né? Problemas que as pessoas passam, a violência, né? E as pessoas acham que Jesus é culpado disso. E muitos perguntam, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus está permitindo acontecer isso? Sim, tudo é uma permissão de Deus, né? Porque nós precisamos aprender. Como é que nós aprendemos? Quando nós somos chamados por amor, nós damos as costas, nós não queremos saber. Porque muitas vezes, quando eu era mais jovem, né? Meu pai já falava mal de cristão, né? Porque tinha pessoas na família que vivia com a Bíblia debaixo do braço e não era praticante da palavra, fazia coisas contrárias segundo o mandamento do Senhor, né? Então eu cresci assim, tendo um ranço assim da palavra. Quando dizia que era crente, eu não queria nem, assim, não dava nem atenção. Às vezes eu ouvia, mas aquilo ouvia por ouvir, entendeu? E hoje eu estou passando por esse processo, né? Quando eu vou falar de Jesus, porque realmente Jesus entrou na minha vida, né? Mas tantas coisas eu passei, tanto sofrimento, tanta lágrima, tantas decepções, desilusões. Se eu tivesse ouvido a palavra do Senhor antes, se tivesse determinado que eu teria que travar este caminho, eu ia passar. Mas eu ia passar com Jesus, porque quando nós temos Jesus no coração, nós somos blindados, nós somos fortalecidos, né? Ele não nos impede da gente passar por dificuldade, por desemprego, só que ele passa ali conosco, né? Ele te permite, ele até permite que você fique desempregado, mas ele não te deixa passar fome. Ele não te deixa você sem pagar o seu aluguel. Ele não te deixa, ele te sustenta para você entender a sua dependência. E ele é o melhor patrão que tem, porque ele é o teu criador, é o meu criador. E ele não vai permitir que a sua criatura, né, venha passar por momentos difíceis. Nós passamos sim por desobediência, nós passamos sim porque nós somos pecadores, né? Muitas vezes nós não damos ouvido, né, à doutrina dos nossos pais. Muitos acham que eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai, minha mãe, mas isso não é o suficiente, porque o Senhor diz, eu sou Deus, eu sou o Senhor, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar
né? O reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Basta tão somente que você dobre os teus joelhos num cantinho, se não pode, está na rua, está em determinado lugar, você ore ao Senhor, né, em silêncio, porque Ele contempla o teu coração, Ele é onisciente e onipresente, e Ele é o teu socorro, é o meu socorro, bem presente na hora da angústia, né? Quando eu fui para Cristo, eu estava com 50 anos, né? Quando eu casei, eu estava com 21 anos e fui criada, né? Uma parte em colégio interno e outra parte fiquei morando aqui com a minha irmã, que já tinha uma família, entendeu? Mais um adolescente, mais uma criança. Então, quer dizer, eu passei por situações difíceis, sim. E depois, na idade adulta, depois que me casei, também passei por dificuldade, passei por situações difíceis. Tanto que eu fui separada, né? Tive que deixar a minha casa, não porque eu quis, mas pelas circunstâncias. Fui morar com a mamãe, né? Já tinha um filho pequeno. Aí você imagina quantas situações difíceis eu não passei, né? Para chegar até aqui. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele me sustentou, Ele me estendeu as suas mãos de misericórdia. Ele estava sempre ali. Ele estava sempre ali próximo, mas eu que não olhava, eu que não estendia as minhas mãos para Ele, mas Ele sempre esteve na minha vida, sempre esteve presente, né? E essa parábola da semente, vou começar com a da semente, depois eu falo da que eu mencionei, da mostarda, né? A parábola da semente é a palavra do Senhor, que muitas vezes a gente ouve quando liga a televisão, quando eu ligava a televisão que estava dando, eu trocava de canal, eu não queria ouvir, eu rejeitava. E assim como eu, muitos de vós são assim. Quantos não têm assim dessa forma, né? É preciso viver experiências, é preciso ter um encontro com o Senhor, né? Quando eu não suportava mais, eu clamei ao Senhor, Jesus de Nazaré, muda a minha história, muda a minha sorte, né? E eu clamava todo dia eu chegava do meu trabalho, era uma oração contínua, era um louvor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história. E Jesus mudou a minha história. Tive problemas, tive dificuldade, tive desemprego? Tive sim, mas eu passei com Jesus, Ele estava ali me sustentando. Eu nunca passei um dia sem comer, sem alimentar meu filho, sem ter nada. Fiquei 1 ano sem pagar minha conta de luz e a Light não cortou. Quem sustentou? Quem não permitiu? Foi Jesus. Isso é o que Deus faz na vida da gente, porque eu fui uma terra fértil, né? E a boa semente chegou na hora certa, né? Eu preparei a minha terra, adubei com as minhas lágrimas, com a minha dor, e clamei ao Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor. A parábola da semente ele dizia, o reino de Deus é assim. Isso é Jesus falando com seus discípulos, porque ele já havia falado da semente, mas ele falou de terra. Aqui ele está explicando para os seus discípulos, né? Para os escolhidos dele. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, então dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia que semelhante ao reino de Deus, ou com que parábola representaremos
e como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce-se e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas como essa, lhe dirigia a palavra segundo o que podia compreender. E sem parábola nunca lhe falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E assim é a palavra de Deus, e assim somos nós, filhos, chamados, escolhidos, separados. Que Jesus hoje te chame pelo teu nome, que você desperte, que você venha, que você abra o teu coração para que a boa semente venha frutificar e a sua vida seja transformada, porque nós temos vida em Cristo Jesus, vida em abundância. Esse é o Deus que eu aprendi, é o Deus que eu conheci, é o Deus que tem me sustentado, é o Deus que eu te apresento nesta manhã. Amém? Que Jesus possa te abençoar abundantemente, possa tirar os tampões do ouvido, né? Te dar sensibilidade de altos céus para ouvir, para sentir a presença de Deus, porque só Ele pode mudar a sua vida, assim como Ele mudou a minha, Ele vai mudar a sua também. Eu creio em nome de Jesus, em meio à guerra, em meio à dificuldade que nós passamos, que nós vemos as coisas, né, à nossa volta acontecer. Ore pelos seus vizinhos, ore pela sua rua, ore pelo teu bairro, ore pela tua nação, porque a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor desta terra. Amém? E eu declaro, o Brasil é do Senhor, esta nação pertence ao Senhor, que o Senhor possa guardar, né? A nossa nação, o nosso Brasil, o nosso país, o nosso bairro, o nosso estado, a nossa rua, a nossa vizinhança, né? Os hospitais, as escolas, os professores, que são os educadores, a qual ensina nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, que venha ser abençoado em nome de Jesus, e que Deus venha também trabalhar, né, no Palácio do Governo, né, onde lá são gerenciadas, são formatadas todas as leis, né, e são executadas no executivo, tem os deputados, né? Nós devemos orar pelas autoridades, né, constituídas desta nação. Se nós não estamos satisfeitos, nós temos que aprender um pouquinho mais, né, de política, deixar a ignorância não deixar a ignorância, né, vir se abater, achar que as pessoas que nós, como vamos para Jesus, nós ficamos burras. Não, muito pelo contrário. Abra os seus olhos, né? Se você fizer segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, despertar, tá de ouvidos atentos, você não será enganado, né? E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós oramos, né, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que Ele venha governar a nossa nação, o nosso país com justiça, com equidade, né? Porque há uma desigualdade muito grande no nosso país. Mas isso também porque nós não nos posicionamos em oração para orar pelas autoridades. Faça isso, meu amigo, faça isso, meu irmão, que nós vamos ver a diferença. Tá? Porque isso é o futuro da nação. Deus vai nos recolher um dia, mas os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, a nossa descendência vai permanecer nessa terra, a nossa semente vai ficar, que haja, né, um país melhor para todos nós. Amém? Que Jesus abençoe a tua casa, o teu trabalho, a tua família, os teus celeiros, que Ele seja o teu guia e o teu guarda fiel, porque Ele não dorme, o guarda de Israel, Ele não dormita, Ele não dorme, e Ele nos guarda. Amém? Glória a Deus.
Medita na palavra do Senhor, compartilha essa palavra com alguém, se ela te edificou, se ela disse algo para você, te despertou, compartilha com alguém, né? Dá um likezinho. Eu não tenho intenção verdadeiramente de ganhar dinheiro com esse canal. Se ganhar, amém. Se não ganhar, amém do mesmo jeito. O importante é que a palavra está fluindo, seguindo. Isso já me deixa feliz por demais. Amém? Glória a Deus.